Sem mais delongas, abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14, do versículo 25 ao 33. Como o Léo bem disse, eu me chamo Leonardo, eu sou pastor na comunidade cristã Bendita Esperança, que fica em Nova Iguaçu, Comendador Soares. Sou casado com a Letícia há 11 anos. 11 anos. Ela falou que grava aqui, não posso errar então não, há 11 anos. Temos uma filha de 1 ano e 8 meses, e o Senhor tem nos dado graça para pastorear ali uma comunidade. A nossa igreja começou com um antigo pastor, que na pandemia, infelizmente, aprove o Senhor levá-lo, ele faleceu, e nós ficamos ali com esse desafio de continuar a plantação da igreja. Porque, assim, segundo alguns teólogos, para uma igreja se considerar plantada, é no mínimo aí 10 anos. Então a gente tem que estar com 7. Mas às vezes parece que tem 70. E às vezes parece que tem 7 meses. O Mark David fala sobre isso no livro dele. 9 marcas de uma igreja saudável. Ele fala assim, olha para a nossa igreja e assim, ela tem 10 anos. Mas às vezes parece que tem 100. E às vezes parece que tem 10 meses. Eu entendi o que ele quis dizer. Porque como bem disse o reverendo Hernandes Dias Lopes, no dia que ele foi pregar numa igreja, e o pastor falou assim, como está a sua igreja? Ele falou assim, vai muito bem, vai mais ou menos, e vai muito mal. Aí o pastor, mas como assim? Vai muito bem, vai mais ou menos e vai muito mal. Ele vai muito bem porque há pessoas que entenderam a pregação do Evangelho, abraçaram o plano eterno de Deus e estão seguindo nisso. Vai mais ou menos porque tem pessoas que uma hora tá, outra hora não tá. E vai muito mal porque tem pessoas lá ouvindo a mesma mensagem, o Evangelho poderoso de Cristo, mas não sai do lugar. Então, a igreja é basicamente assim. Ela vai muito bem, ela vai mais ou menos e ela vai muito mal. Você pode ter certeza que aqui também é assim. Mas aí é uma conversa para outro dia. Então, é isso. Eu sou Leonardo e quero falar aqui nessa manhã sobre o martírio e o discipulado. Então, o tema da minha mensagem vai ser um chamado ao martírio, o custo do discipulado. Para o primeiro culto do ano, está ótimo essa temática. Porque você não precisa de 12 dias de oração para ter 12 meses de bênção. Porque isso não existe. Você tem que orar todos os dias. Você tem que amar o Senhor todos os dias. Você tem que ler as Escrituras todos os dias. E não para ser abençoado. Você tem que ler as Escrituras, amar o Senhor, porque Ele tirou você de uma realidade de condenação eterna, de receber ira eterna de Deus, Ele transportou você para o reino do seu Filho amado. E neste reino existe um rei, e esse rei, ele tem uma lei. E essa lei, ela rege a nossa vida. Então, nessa manhã, nós precisamos entender que Jesus, ele não está à procura de multidões. Jesus, ele não conta com multidões para que o seu nome, para que a sua palavra seja propagada em toda a terra. Ele conta com pessoas que de fato foram feridos pela mensagem do Evangelho, com pessoas que foram empoderadas por ele para anunciar as boas novas. Então, nós precisamos entender que martírio não é somente para quem está no Oriente Médio. Radicalidade no Evangelho não é só para quem está no campo missionário. Radicalidade no Evangelho é para a dona de casa, é para o estudante, é para o universitário, é para o empresário, é para o gari, é para o auxiliar de escritório. Então, todos aqueles que foram alcançados pela graça soberana de Cristo, todos aqueles que um dia professaram a sua fé na pessoa de Jesus por meio do batismo, devem viver uma vida radical. Na teologia reformada, nós chamamos isso de corandel. O que é corandel? É viver uma vida inteiramente diante de Deus e para Deus. Então, o convite de Jesus para cada um dos seus discípulos, para cada um daqueles que professaram a sua fé no nome dele para me seguir, você precisa morrer para você mesmo, tomar a sua cruz e me seguir até o fim, custe o que custar. E eu estava na dúvida se eu ia pregar essa mensagem nessa manhã, porque eu falei com o Léo que eu ia falar sobre ou paixão pela presença ou empoderados pelo Espírito para pregar o Evangelho.
Mas quando eu passei na favela ali, deu um alerta na minha mente. Falei assim, cara, eu estou correndo um risco de vida aqui. Porque eu não estou acostumado com esse ambiente de passar assim em favela. E na favela, irmão, para quem não está acostumado, é tensão. Você precisa estar pronto para morrer. O DG que estava aqui agora, ele teve que ir embora, porque deu um problema lá na casa dele, por causa da chuva, ele teve que ir embora. Ele mora em comunidade. Então, assim, irmão, é tensão o tempo todo. O cara não fica desligado. Porque a qualquer momento o Bob pode invadir, pode acontecer alguma coisa. Então, o cristão, ele deve ser a mesma coisa. Ele deve estar pronto para morrer, por causa do evangelho glorioso de Jesus. E aqui, em Lucas 14, que nós vamos ler agora, o subtítulo, ele não é inspirado, mas às vezes ele nos ajuda a entender aquilo que o autor do texto quer dizer. Então, na minha versão, está dizendo assim, as condições para ser seguidor de Jesus. Em outras versões, vai falar sobre o custo do discipulado. Então, vamos ler verso 25. Vai dizer assim, estou indo muito rápido, gente? Porque a vida eu fico meio agitado. Ó, vocês dois aqui, Gabriel e João Vitor, se ninguém der glória a Deus, vocês têm que dar glória a Deus. Assim, é isso aí, Jesus. Eu creio nisso aí também. Vocês vieram para isso, tá, gente? Então, por favor, me ajudem. Grandes multidões, verso 25. Vai aparecer aqui? Não. Ah, não aparece não, né? Tá bom, então. Então, vamos lá. Hoje não. Vamos lá. Grandes multidões acompanhavam Jesus. E ele, voltando-se, lhes disse, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Repita comigo, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Repita, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se, com 10.000 homens, poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Repita mais uma vez, não pode ser. Essas são as palavras de Jesus. Então, nos dias que antecedem a segunda vinda de Jesus, Deus está nos convidando, cada um de nós que está aqui nesse salão, nesse estúdio, para vivermos uma vida de martírio. E um mártir não é somente uma pessoa que perdeu ou perderá a sua cabeça. Um mártir não é uma pessoa que foi decapitada ou será decapitada por causa do evangelho. Martírio, ser mártir, tem a ver com um estilo de vida. Repita para o seu irmão, ser mártir tem a ver com estilo de vida. Um mártir é alguém que já morreu para si mesmo e agora toda a sua vida pertence a Cristo. Porque um morto, ele não tem opção de escolha. Quando alguém está num caixão, ali morto, ele não escolhe o tipo de maquiagem que ele vai querer usar. Ele não escolhe o tipo de roupa que ele vai usar. Por quê? Ele está morto. Então, a pessoa que está aí sobre ele vai decidir o que fazer com ele. Que maquiagem vai usar, que roupa vai colocar nele. Então, o mártir, ele é assim. Ele já morreu para si mesmo. E toda a sua vida pertence a Cristo. Ser um mártir é como disse o apóstolo Paulo aos Gálatas, fui crucificado com Cristo.
já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, se nós professamos a nossa fé na pessoa de Jesus, nós precisamos falar como o apóstolo Paulo. Porque, infelizmente, muitos cristãos no Brasil têm essa mentalidade de que, não, viver uma vida integralmente, viver uma vida radical, tem a ver somente com o pastor, com o líder de ministério, com o líder da música, ou para alguém que está no campo missionário. Mas essa ideia é uma ideia antibíblica. Essa ideia, ela não existe, porque o apóstolo que está falando isso, ele está falando para uma igreja que estava localizada na Galácia. Então, está falando para eles, fui crucificado. Então, vocês precisam também ser crucificados com Cristo, porque já não somos nós mais que vivemos, mas Cristo vive em nós. Então, meus irmãos, quando alguém olha para mim, quando alguém olha para você, ele não pode olhar para você por aquilo que você possui, por aquilo que você faz, mas ele tem que olhar para você enxergando a sua real, agora esqueci a palavra que eu ia falar, a sua real identidade, desculpa. Gente, eu não dormi ontem à noite, tá? Então, tenha paciência comigo. A sua real identidade. E qual é a sua identidade? Não é de mãe, não é de empresário, não é de patrão, não é de empregado. A sua real identidade é, você é um filho de Deus e a vontade de Deus para a sua vida não é que você tenha um carro novo, não é que você conquiste uma casa própria, não é que você tenha um melhor emprego. A vontade de Deus é para que você se torne semelhante ao Filho, para que você se torne semelhante a Jesus. E como nós conseguimos ser semelhantes a Jesus? Olhando para Ele, contemplando a beleza dEle. Há uma canção que foi cantada aqui nessa manhã, que deve ser um clamor da nossa vida. Qual é a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi? Por que que os 24 anciãos e os 4 seres viventes estão olhando para você continuamente e eles não ficam entediados? Porque existe uma beleza transcendente na pessoa de Jesus que fascina os olhos dele. Por isso, nessa manhã eu peço, Espírito Santo, ilumina os olhos do nosso coração, para que possamos contemplar mais a beleza do Filho e ser transformados à imagem e semelhança dele. Para que possamos dizer, já não sou eu quem vive, não é mais Abel que vive, não é mais o João Vitor que vive, mas Cristo vive em mim. Amém? Então o mártir, ele é isso. Ele já entendeu que ele morreu. E agora a vida que ele vive é totalmente de Cristo. Ser mártir, meus irmãos, não tem a ver somente com morrer de uma forma brutal. É bem verdade que na história da igreja houve muitas mortes cruéis, com homens, com mulheres, crianças, com famílias inteiras. Essas pessoas, elas são consideradas mártires. Mas martírio não tem a ver somente com isso. Martírio tem a ver com morrer todos os dias para as nossas vontades, tomarmos a nossa cruz e seguir o Cordeiro que venceu até o fim dos nossos dias ou até o seu retorno glorioso. Isso é martírio. É você entender que você já morreu para você mesmo, que você morreu para suas vontades, que você morreu para os prazeres desse mundo, porque é isso que Paulo fala aos Efésios. Outrora, nós éramos inimigos de Deus. Outrora, éramos submissos da vontade daquele que domina esse mundo, das vontades da carne. Mas agora, nessa nova realidade, com essa nova identidade, que é da pessoa de Jesus, nós morremos para nós mesmos, para as nossas vontades, para os nossos sonhos, para que possamos viver na missão e no plano eterno de Deus todos os dias da nossa vida, de modo que trocar uma fralda, limpar a caquinha da criança, vai glorificar a Deus. Porque há muitas mães que têm crise. Poxa, eu não estou fazendo nada. Eu só estou aqui. Só faz isso. Está cuidando de uma herança que Deus confiou a você. Entende?
Então você precisa encontrar beleza ao limpar a caquinha do seu filho, ao limpar o golfo da boquinha dele. Porque isso também glorifica a Deus. Porque Paulo falou aos Coríntios, e isso também serve para nós. Fazei tudo para a glória de Deus. Meus irmãos, nós precisamos aprender a fazer tudo para a glória de Deus. E o mártir é esse tipo de pessoa. Tudo que ele faz para a glória de Deus. Porque ele morreu para ele mesmo. E agora ele vive para Cristo. Um mártir é como disse o apóstolo Paulo aos Filipenses: viver é Cristo e morrer é lucro. Então, para o mártir, tanto faz se ele está vivo ou se ele está diante da morte. Porque se ele viver, ele vai viver uma vida integralmente para Jesus, por meio do Espírito Santo, e se ele morrer, vai ser um favor que o perseguidor está fazendo a ele, porque agora ele vai entrar numa nova realidade. Os olhos dele vai contemplar a beleza de Jesus eternamente. Ele vai aguardar a ressurreição dos mortos. Então é isso que Paulo está falando para os filipenses. Para mim, tanto faz. Viver ou morrer. Porque se eu viver, eu vou viver uma vida totalmente para Deus. E se eu morrer, para mim é lucro. Porque eu vou estar com Ele. Uau! O nosso problema é que os nossos olhos, eles estão fixados naquilo que é terreno, naquilo que é passageiro. E é por isso que muitas coisas da terra tomam o nosso coração, roubam a nossa paz, até mesmo atrapalha o nosso culto a Deus, até mesmo atrapalha o nosso devocional, porque os nossos olhos estão fixos naquilo que é terreno. Leonardo de Revenil, certa vez, disse o seguinte: nós somos muitos terrenos. As coisas da terra têm tomado o nosso coração, de modo que a gente não consegue falar como o apóstolo Paulo: para mim, viver é Cristo. E quando você vai ler a carta dos Filipenses e entender o contexto, meu irmão, o cara está numa prisão. A primeira vez que eu li a carta de Paulo aos Filipenses, falei: pô, o cara está bem, irmão. Porque assim, pô, só fala de alegria o tempo todo. Se alegrem. Mais uma vez, alegrava no Senhor. Aquela coisa toda. Tudo posso daquele que me fortalece. Aí quando você entende o contexto da carta que o cara está escrevendo, irmão, o cara está na prisão. E tem gente pregando para poder sacanear ele. Mas até esses que queriam fazer ele sofrer, na verdade, estava cooperando para que o evangelho glorioso de Cristo avançasse. Então ele está na prisão falando: gente, para mim tanto faz. E às vezes Paulo, assim, eu não sei se você concorda comigo, Léo, mas assim, às vezes eu acho Paulo meio sarcástico, meio irônico. Ele fala: para vocês é bom que eu fique aqui. Tipo assim, pô, eu sou o cara, você depende de mim. Mas se eu for, é lucro, é uma maravilha. Então nós precisamos abraçar esse estilo de vida. Martírio não é somente para quem está no Oriente, vou repetir mais uma vez. Martírio é para todos nós que estamos aqui, inclusive para os bebezinhos de colo. Nós precisamos discipular o coração dos nossos filhos na realidade do Evangelho. Porque se você não discipular o seu filho, o progressismo vai discipular o seu filho. Esse dia, no ano passado, eu fui numa igreja e o Alessandro Vilas Boas estava pregando. Ele falou que na Inglaterra é normal, em algumas escolas, ter uma sala exclusiva para adolescentes entrarem ali e ficarem se cortando. E ele falou algo muito poderoso que me tocou muito. Ele falou assim: de fato, o progressismo, ele pode afetar na criação dos filhos. Mas na minha casa, não é o progressismo que tem voz. Na minha casa, quem tem voz é o evangelho glorioso de Cristo. E as minhas filhas e os meus filhos precisam ver eu chorando na mesa por causa da pessoa de Jesus. Então eu adotei esse estilo de vida na minha casa, de fazer culto doméstico. E a minha filha, ela tem uma mania que ela acha que todo livro é Jesus. Ela vai: Jesus, deduz. Qualquer livro, se for da macumba, ela fala que é de Jesus o livro. Por quê?
Eu e minha esposa, toda segunda-feira, que é a minha folga pastoral, a gente faz o nosso culto lá. A gente toma o nosso café, a gente abre ali a Bíblia, lê uma porção. Gente, é rápido. Porque com criança não tem como, né, minha irmã? Não tem como, gente. A minha filha é agitada, irmão. Ela puxou a mim, que eu sou agitado. Então, assim, 10 minutinhos, 5 minutinhos. A mãe dela, ano passado, leu uma passagem sobre seguir a Jesus. A gente lê a passagem, a gente fala um pouco da passagem, nós oramos em cima da passagem, oramos pelos irmãos da igreja, por alguns amigos, e enquanto a mãe dela orava sobre seguir a Jesus, custe o que custar, ela ficava olhando. Ela não entende. Certamente ela não entende muito. Mas na mente dela, uma imagem está sendo montada. E eu quero ver, Léo, a minha filha chorando, não porque eu tenho pouco dinheiro, não porque eu não consigo comprar uma roupa de marca. Eu quero ver minha filha chorando, porque ainda não sou parecido com a pessoa de Jesus. Esse deve ser o motivo do nosso choro. Eu quero muito dar uma boa educação para ela, eu quero muito pagar um plano de saúde bom para ela, eu quero que ela seja uma boa profissional, mas antes de tudo, eu quero que ela seja como Maria, escolha a boa parte todos os dias da vida dela, mas para isso ela precisa ver os pais dela fazendo o mesmo. Por isso, lá na igreja, quando os pais apresentam o filho, eu não oro. E pai ímpio, quando quer apresentar, nem existe essa possibilidade. Já falei de púlpito. Falei, gente, por favor, me ajudem no meu serviço. Aqui tem hora para acabar, tem, né? Claro. Mas, pô, tô à vontade, primeiro culto do ano, gente. Pelo amor de Deus, né? Primeiro culto do ano, vamos ficar à vontade. Vamos ficar na chalão aqui, está chovendo lá fora. Deixa a chuva passar para te ir embora. Então, assim, o que eu estava falando, não, esqueci. Apresentar. Aí eu falei de público, falei, gente, por favor, cooperem para o meu serviço. Não antecipe a minha morte, porque eu já tenho um dia escrito por Deus, que eu vou morrer. Mas, por favor, não coopere para antecipar o dia da minha morte. Então, assim, se algum parente seu pedir para apresentar uma criança aqui, fala para ele que não tem como. Aleluia. Amém, um amém. O pastor sempre dá bem, o pastor, né? Fala assim, fala que não tem como. Mas, pastor, por que não tem como? Porque, assim, quando você vai ver a Bíblia, você não tem um respaldo para fazer isso. Então, é algo simbólico, mas que nós levamos a sério. Então, como que você, não sendo cristão, não temendo ao Senhor, não se esmerando na lei do Senhor, quer apresentar o seu filho a Deus? Por quê? É cultural, é costume. Eu falo, quer apresentar? Primeiramente, precisa congregar com a gente. Eu preciso conhecer a sua vida. E eu preciso ter certeza que você vai discipular o coração do seu filho ou da sua filha. Porque discipular o coração dos filhos não é a função do pastor, é a função dos pais. Nós, pastores, vamos cooperar e inspirar pessoas a fazerem isso. Mas é a função dos pais discipular e pastorear o coração do filho. E quando é aniversário, meu irmão, eu nem oro. Eu falo assim, ó, eu só vim aqui para comer salgadinho. E lá tem igreja caseira. Aí quando é aniversário, eu vou no líder caseiro, que lá tem cada região, né? Santa Eugênia, Alvorada. Aí eu falei, ó, se esse cara me chamar para orar, significa que você é um péssimo discipulador. Eu boto pressão psicológica nos caras logo. Não, vai chamar você não, pô. Aí um dia o cara me chama aí, não, vem cá, rapaz, você vai pela sua filha, ora pela sua filha. Chama o pastor não, deixa ele aí, tá comendo o salgadinho dele, é virante, sabe? Tem que ser assim. Por quê? Porque na igreja há muitos consumistas e poucos cooperadores. Por que há poucos cooperadores? Porque ninguém quer abraçar um estilo de vida de martírio. Ninguém quer declarar como Paulo declarou, viver é Cristo e morrer é lucro. Então, ser mártir é morrer para nós mesmos e seguir Jesus até o fim. Um mártir é também uma pessoa que foi empoderada pelo Espírito Santo, que é Deus, não para testemunhar sobre si, ou para fazer o seu nome famoso. Um mártir é uma pessoa que testemunha sobre Cristo e o seu Evangelho. Atos 1:8, Lucas fala sobre isso, que Jesus está falando para os discípulos. E vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serão o quê? As minhas testemunhas. Testemunhas ali é mártir. Ou seja, vocês vão receber poder,
vocês vão ser empoderados pelo Espírito, não para fazer a igreja de vocês famosa, não para fazer o ministério de vocês famoso, não para que vocês ganhem fama. Vocês vão receber poder para testemunhar sobre a minha pessoa e o glorioso evangelho. Então o mártir é alguém que foi empoderado para proclamar, para anunciar: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Porque essa foi a mensagem de João Batista, essa foi a mensagem de Jesus, essa foi a mensagem dos apóstolos, essa é a mensagem da igreja até o fim. Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. E ele tem tanto poder do Espírito Santo que ele não tem medo de morrer. A tal ponto de, no livro de Atos, você lê que os caras ficaram felizes porque eles foram dignos de serem perseguidos por causa do caminho. Uau! Isso é poderoso demais, meus irmãos. E o Espírito Santo, ele não é um vento. O Espírito Santo não é uma pomba. O Espírito Santo, ele é Deus aqui e agora e habita em cada um de nós, nos empoderando, nos capacitando, nos ungindo para proclamar as boas novas do reino. Irmão, a pregação do evangelho não é para o pastor, não é para o missionário. A pregação do evangelho é para todo o povo de Deus. Você não precisa dominar uma teologia sistemática, você não precisa ser um apologeta. O que você precisa é conhecer as Escrituras, ser empoderado pelo Espírito e anunciar o glorioso evangelho de Cristo aqui nessa região. De tal maneira que, o que faremos, irmãos? E vocês vão dizer: salvem-se dessa geração perversa. Porque Atos 2, quando o Espírito cai, logo em seguida, nós vamos ler: e Pedro levantou-se. Eu botei na minha Bíblia: levantou-se no poder do Espírito. Porque, meu irmão, você pode ter uma boa sistemática, você pode ter uma ótima homilética, você pode ter uma boa hermenêutica, você pode fazer uma boa exegese, mas se você não tem o poder do Espírito, você é mais um comunicador do que um mensageiro. Porque o mensageiro, ele não é um comunicador. O mensageiro, ele é um arauto. Porque a ele foi confiado uma mensagem. Então o martírio tem a ver com isso também. De sermos empoderados, de sermos cheios, para testemunhar sobre a pessoa de Jesus na faculdade. É fato que devemos pregar o evangelho para nós mesmos, para a nossa família, para a comunidade. Mas nós também precisamos pregar o evangelho aos perdidos, aos eleitos de Deus que estão nessa cidade. E o Espírito Santo, ele está disponível para encher homens e mulheres comuns, que irão ser empoderados por ele e irão proclamar, Abel, a boa notícia do evangelho. Amém? Amém? Então o mártir também é isso. O mártir é uma pessoa que foi empoderada pela pessoa do Espírito Santo. E não pensem vocês que martírio é coisa do passado. Não pensem vocês que martírio tem a ver com a época de Paulo, com a época de Nero, com a época da igreja lá em Roma, do Coliseu. Não tem a ver com isso. Martírio é algo contínuo. Martírio é algo contínuo. Eu não vou falar o nome do cara que está gravando, né? Mas corta essa parte depois. É porque eu tenho um livro que eu gosto muito, mas eu descobri que o cara deu mole. Mas a gente não pode descartar também o que o cara escreveu, me abençoou muito. Então eu vou citar aqui o nome dele, mas aí você não precisa abraçar ou concordar com aquilo que ele fez. Infelizmente, ano passado, né, muitas notícias surgiram de líderes caindo e tal, e esse aqui que eu vou falar agora foi um desses que me deixou muito triste. Eu oro para que o Senhor convença ele, para que ele se arrependa, para que ele seja cuidado, porque, meus irmãos, quando a gente fica sabendo de uma notícia de que um líder caiu, de que um irmão caiu, a gente não pode sorrir e falar assim: eu já sabia. A gente precisa falar: misericórdia, Deus, da minha vida e da vida desse homem. Porque uma vez o Nicodemos falou uma coisa que causa muito temor no meu coração. Ele estava falando sobre pessoas que caíram no passado e tal, e ele disse o seguinte:
homens melhores do que eu fizeram coisas piores. Então, assim, eu tenho muito temor no meu coração de pecar contra o meu Deus, de pecar contra a minha família, de pecar contra a minha comunidade. Então, quando alguém cai, eu não fico feliz, eu não fico celebrando, muito pelo contrário, há muito temor no meu coração quanto a isso. Então, o irmão que eu vou falar aqui é o Dalton Thomas. No seu livro Até a Morte, ele fala o seguinte: houve perseguição e martírio na igreja primitiva, houve perseguição e martírio nos séculos passados, está tendo perseguição e martírio nos dias de hoje e haverá perseguição e martírio nos dias que antecedem a segunda vinda de Jesus. Então nós precisamos entender que martírio é algo contínuo. E martírio também, alguém morrer, tem a ver com uma semente sendo plantada, porque no Coliseu, quando um cristão morria, 10 pessoas se convertiam ao Evangelho. Quando 2 pessoas morriam, 20 pessoas se convertiam ao Evangelho, porque aquelas pessoas morriam não chorando, não triste, eles morriam sorrindo, porque o Espírito que empoderou eles faziam entender: vocês agora vão entrar numa nova realidade. Uma vez, um mártir no Coliseu disse: você pode matar o meu corpo, mas a minha alma você não pode tirar, porque ela está guardada na pessoa de Jesus. É isso que o martírio fala. Eu falei: gente, está aqui na favela agora, né? Eles podem atirar na gente, mas a nossa alma, ela está guardada nas mãos do bom pastor. E uma vez salvo, salvo para sempre. E isso não é calvinismo, isso é o Evangelho. Só que um salvo não vive uma vida libertina. O salvo não vive uma vida promíscua. O salvo, ele vive uma vida santa, uma vida piedosa, amando o Senhor de todo o coração. Pronto. Quebrei essa barreira na tua cabeça. Não é calvinismo, é Evangelho. Porque aqueles que o Pai dá a Jesus, jamais serão tirados da mão dele. Então não foi Calvino que falou. Foi João, mas não João Calvino. Foi João, foi João do Evangelho. Então, não é calvinismo, é Evangelho. Amém? Amém. Então, uma igreja que deixou de pregar sobre o martírio, uma igreja que deixou de falar sobre a seriedade que é seguir a Jesus, está escondendo dos seus membros a real realidade de que é seguir o Cordeiro de Deus até o fim. Aqui eu acabo a minha introdução e agora eu vou entrar na mensagem. Gostaram da introdução, gente? Foi boa, né? Opa, ó, gostei do rapaz ali. É o músico, ó, gostei. É gosto de Bíblia, né? Porque tem música que é ruim de Bíblia, hein? Não, você é bom de Bíblia, eu gostei. Mas tem uns que são ruins de Bíblia, Deus me livre. Mas aqui é bom, eu vi que as músicas são boas. Então vamos lá. O texto que nós lemos nessa manhã começa falando o seguinte: que grandes multidões acompanhavam a Jesus. Então Lucas está falando que grandes multidões acompanhavam a Jesus. Versículo 25. Grandes multidões acompanhavam Jesus e ele, voltando-se, lhes disse. Então, as multidões, ou os membros da igreja, não são pessoas comprometidas com o Evangelho de Jesus. Um membro, ou multidões, são pessoas comprometidas com o seu próprio prazer, com o seu próprio sonho, com a sua própria vontade. E por isso que Jesus está se voltando para a multidão e vai explicar para elas o significado de segui-lo. E ele vai falar que se não abraçarmos, ou se eles, ou nós, não abraçarmos as 3 demandas que ele está falando aqui ao decorrer do texto, nós não podemos ser seus discípulos. Por quê, irmão? Jonas Madureira diz o seguinte: uma grande multidão é como uma pessoa sem rosto, sem nome. Trata-se de uma espécie de zona cinzenta, aparentemente neutra, indefinida, isenta de responsabilidades com Jesus e ao seu ensino.
Então, membro de igreja, ele é basicamente isso. Ele é isento em relação à pessoa de Jesus e ao seu ensino. Lá na igreja, quando eu vou apresentar um novo membro, eu não falo que é um novo membro, eu falo que é um trabalhador, para que ele entenda a realidade da qual ele está se envolvendo. Então, a gente tem uma classe lá de novos membros, então a gente explica o que é ser membro, a gente explica o que é o discipulado, a gente explica o que é o movimento de oração e a gente explica qual é o nosso porquê. Por causa do nosso porquê, a pessoa quer ser membro, a pessoa quer ser discipulada e a pessoa se envolve no movimento de oração. E qual é o porquê da comunidade cristã Bendita Esperança? Preparar um lugar para a presença de Deus. Preparar um lugar para que a presença possa habitar. Então, quando alguém entra, não vai entrar lá, Léo, com a mentalidade consumista, ainda que aconteça em alguns casos. Vai entrar entendendo que esse povo aqui está comprometido com Jesus e com o seu ensino. Só que, infelizmente, hoje, em muitos lugares, vão se reunir pessoas que não são discípulos de Jesus. Vão se reunir pessoas que não são trabalhadores, cooperadores. Vão se reunir pessoas que são consumidores, que vão à igreja somente para bater um cartão, porque de segunda a sábado vive uma vida leviana, vive uma vida totalmente depravada, vive uma vida totalmente indigna de Jesus e do seu evangelho. E essa pessoa, o que ela parece? Ela parece um agente do FBI. Ninguém sabe que ele é crente. Já viu isso? Crente, agente, FBI. O Instagram dele, tu não sabe se ele é crente ou não é. A conversa do cara, tu não sabe se o cara é cristão de verdade, porque o cara só fala besteira. Lá na igreja eu falei, irmãos, existem brincadeiras que são pecaminosas. Brincadeira pecaminosa é para quem é ímpio. Para quem é discípulo, deve ser algo saudável. Porque a brincadeira tem a ver com ser algo engraçado. Sim ou não? A partir do momento que se torna algo ofensivo, vira pecado. O Asher fala isso no livro dele, do Relacionamento de Aliança. Vocês estudaram aqui no passado, está estudando, não sei. Ele fala sobre isso no livro. Então, na aliança, meu irmão, não há espaço para consumidores. Não há espaço para pessoas que querem brincar de ser crente, que querem brincar de igrejinha. Eu falo de púlpito. Quer brincar de igreja? Vai para outro lugar. Aqui não pertence a você. E eu não tenho medo, meu irmão, de que alguém pare de dizimar ou de ofertar. O meu medo é chegar diante do meu Senhor e Ele falar para mim, afaste-se de mim. Eu não te conheço. Então, multidão é isso. Ela é isenta a Jesus e ao seu ensino. Então, uma igreja, para ser igreja, ela precisa, primeiramente, ter a presença de Deus no seu meio e a lei de Deus regendo esse povo, conduzindo esse povo. Então, Jesus vira para eles e diz, vocês querem me seguir? Então, esse aqui é o custo. E muitas igrejas, hoje, são tentadas a adulterar a mensagem do Evangelho para atrair multidões. Mas Deus está levantando em todo o globo terrestre pessoas comprometidas com o Evangelho. Deus está levantando em todo o globo terrestre líderes fiéis à sua palavra, líderes que vão pregar expositivamente, líderes que vão ensinar teologia sistemática, líderes que vão ensinar sobre o retorno de Jesus, líderes que vão ensinar sobre o custo do discipulado, sobre o martírio. E eu sou igual o Leandro Vieira, eu oro para fechar, irmão. Porque se não é igreja, tem que fechar. Não, é importante é ter que... Não, irmão. Às vezes, entenda o que eu vou dizer aqui agora, às vezes é mais benéfico ter um lugar totalmente hostil do que uma igreja. Porque quando um lugar é hostil, você entende que aquele lugar precisa do Evangelho. Porque quando tem igreja, que a gente pensa, não, tem uma igreja ali. Sim, não. Porque o Carlito Paz fala o seguinte, há uma diferença de igreja e de CNPJ. Então tem lugar que é CNPJ. E tem lugar que de fato é igreja. E por que a igreja? Porque prega o Evangelho. Tem confissão de pecados. Tem relacionamento de aliança. Tem pessoas amando o Senhor com todo o coração.
Tem famílias inteiras buscando ser semelhantes a Jesus. Então, pelo amor de Deus, eu posso falar isso aqui, que ele é meu amigo, ele me elogiou aqui, não vou falar. Se você está aqui, meu irmão, pelo amor de Deus, não seja um consumidor. Se você está aqui, não seja alguém que vai dar dor de cabeça para o seu pastor. Pelo amor de Deus, você precisa cooperar para o avanço do evangelho nessa cidade. Não pode ser normal para a gente ter traficantes armados ali. Que quem mora em comunidade é assim, não é normal. Não é normal. Eles precisam ouvir o evangelho. Mas enquanto a sua mentalidade for de membro, você nunca vai assumir uma responsabilidade pessoal para ir até essas pessoas e anunciar o glorioso evangelho de Cristo. Eu amo ler os avivamentos do passado. Eu amo saber que em Pensacola, às 3 da manhã, meu amigo, tinha gente na fila, esperando um culto que ia começar 7 da noite. Por quê? Deus estava naquele lugar. Se os traficantes, se as prostitutas souberem que Deus está nesse lugar, eles vão largar os fuzis, eles vão largar a vida promíscua para vir ter um encontro com a pessoa de Jesus. Em Pensacola, o evangelista Steve Hill, ele pregava às vezes com uma lixeira na mão, Léo. Sabe por quê? Os drogados iam lá, tinham encontro com Jesus e jogavam a droga fora. Por que eles faziam isso? Deus estava naquele lugar, porque haviam pessoas sedentas querendo ver ele morando em Pensacola, na Flórida. Mas o membro, para ele, está tudo bem. Para o membro, tá tudo bem se o ar está funcionando, se o painel de LED é bom, porque membro ou nominal se preocupa com essas coisas. Tem um livro do Juan Carlos Ortiz, tem coisa lá que é ruim no livro dele, mas tem coisa que é boa. Então tem um capítulo que é membros e discípulos. E ele fala que membros só se preocupam com essas coisas. Pô, cadeira ruim. Pô, espaço pequeno. Calorzão, é isso aí, tá? Carioca, né? Pô, calorzão. Mas discípulo não, irmão. Discípulo, ele fala, Deus não está aqui ainda. Ah, Deus não está aqui ainda. O evangelho não está sendo pregado. Aquele drogado precisa ouvir o evangelho. O João, ele fica inquieto na rua às vezes. Eu tenho que controlar ele, né? Que ele é agitado, irmão. Mas é uma preocupação boa para mim, porque ele é agitado. E se ele vê um morador de rua, ele quer tirar o cara da rua. Já falei, cara, calma. É que jejuar esse aqui quer jejuar 24 horas, 36 horas. É isso que eu quero. Irmãos, igreja é como família. Tem dor de cabeça? Tem ou não tem? Amém, ó. Opa. Tem treta. O cara esquece a toalha em cima da cama, a mulher não gosta disso. A mulher queima arroz às vezes, porque a criança também está... Ah. Eu não estou falando de um lugar perfeito, mas eu estou falando de um lugar de pessoas imperfeitas que entenderam a sua miserabilidade e entendem que, por meio da graça de Cristo, é possível ter comunhão genuinamente com a pessoa do Espírito Santo. E essas pessoas dizem, eu quero ver Deus morando em Guadalupe, eu quero ver Deus morando na Nova Iguaçu, eu quero ver Deus morando no Rio de Janeiro. Meu irmão, o Rio de Janeiro está um caos. 5 governadores presos. Política no Rio é troca de favores. Quem vem no Rio de fora, vem para quê? Promiscuidade, sexo, drogas, para curtir as praias. Mas eu estou orando, Léo, para chegar um tempo em que as pessoas vão pegar um avião da Argentina, dos Estados Unidos, porque Deus resolveu morar na cidade do Rio de Janeiro. Vamos lá, gente, é isso. Carnaval está chegando. E as pessoas vêm para quê? Sexo, droga ilícita, trair, adulterar. Pessoas do mundo inteiro vêm para o Rio de Janeiro para quê? Para usufruir das belezas que há no Rio. Mas eu quero ver um dia as pessoas vindo do mundo inteiro, porque Deus resolveu morar na cidade do Rio de Janeiro. Qual é a beleza que existe em ti que eu ainda não vi? Um membro não se preocupa com isso. Um nominal não se preocupa com isso. O nominal, ele só vem para cá e vai para casa. Então Jesus agora vai falar para eles. Alguns teólogos chamam isso de o triplo chamado. Ou as 3 demandas. Então ele se volta para as multidões.
Tudo muito rápido, gente. Dá para entender? Até 1 hora eu acabo. Então Jesus, ele começa falando sobre a primeira demanda. Qual é o primeiro custo para seguir a ele? Ele diz, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, seguir a Cristo e viver uma vida de martírio requer de nós o seguinte, que nós amemos o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Jesus, ele começa intencionalmente falando sobre o primeiro mandamento. Porque se amar aqui está no sentido quantitativo. Aqui Jesus não está apoiando a ideia imoral de que você vai tratar mal seus pais, de que você vai tratar mal a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, os seus irmãos ou até você mesmo. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, para vocês me seguirem, para vocês de fato se tornarem os meus discípulos, vocês precisam me amar com todo o coração. Vocês precisam colocar o primeiro mandamento em primeiro lugar. E, infelizmente, em muitas famílias, o filho se tornou um bezerro de ouro. E em muitas famílias, o dinheiro se tornou um Deus. Há pessoas que se amam tanto que às vezes até escandaliza. Uma vez no Instagram, uma pessoa cristã postou assim, de todos os amores, o mais importante é o amor próprio. Aí eu ia comentar, mas a minha esposa não deixou. Eu ia botar assim embaixo, assinado, Satanás. Porque o mais importante de todos os amores é o amor de Deus, primeiramente por nós, e o amor que nós dedicamos a Ele. João Calvino dizia que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Então, todos os dias, nós levantamos ídolos no nosso coração e chamamos de Deus. Então, nós precisamos matar esses deuses no nosso coração. Nós precisamos abrir mão de amar coisas terrenas para amar o Senhor de todo o nosso coração. Porque se não fizermos isso, não podemos ser discípulos de Jesus. Qual o preço você está disposto a pagar para seguir a Jesus? Porque é isso que ele está mostrando para a multidão. Vocês de fato querem me seguir? Vocês de fato querem se tornar meus seguidores? Então, o primeiro custo para me seguir é esse. É você me amar tanto que você vai se esquecer de você mesmo. É como disse o apóstolo Paulo, o viver é o quê? É Cristo. Então, quer me seguir? Viva uma vida inteiramente para mim. Ame o Senhor com todo o seu coração. A Bíblia é muito clara sobre honrar pai e mãe. Sobre amar a esposa como Cristo amou a igreja. Sim ou não? Sobre ser submisso ao marido. Sobre ser, não irar o filho. Aquela coisa toda. Mas o que ele está falando aqui é o seguinte. Nada disso aqui pode roubar eu do seu coração. O teólogo e pastor Jonas Madureira, ele fala que é um certo tipo de amor. E ele fala o seguinte, está no livro dele, O Custo do Discipulado. Ele fala que você pode amar o seu time, você pode amar o Flamengo, Deus me livre. Você pode amar o Vasco, ei! Não, você pode amar o Fluminense. Ué, tem mais tricolor aqui, né? Não tem dois? Pode amar o Botafogo. Você pode amar o seu filho. Você pode amar o seu trabalho. Você pode amar a sua profissão. Você pode amar a sua esposa. Você pode amar o seu esposo. Mas existe uma certa medida de amor para essas coisas. Então ele fala sobre um certo tipo de amor. Então Jesus está exigindo daqueles que querem segui-lo um certo tipo de amor. E qual é esse certo tipo de amor? Amá-lo de todo o coração.
Eu vou ler uma história aqui agora para vocês, que todas as vezes que eu leio, isso corta meu coração. Porque fala de uma pessoa que teve um encontro com Jesus. E ela sofreu muito por causa desse encontro. Mas ela não negou a fé, mesmo passando pelas coisas que ela passou e passa até hoje. Eu vou ler aqui para vocês rapidamente a história de um marroquino, de um homem que teve um encontro com Jesus, ou de um homem que foi encontrado pela pessoa de Jesus. Ele diz o seguinte: eu tive de pagar um alto preço por causa da minha conversão. Para algumas pessoas, eu era um sujo que negou a religião verdadeira e a vendeu. Para outras, eu havia ficado louco ou sofrido lavagem cerebral. Tudo isso refletia no modo como viviam meus pais e meus irmãos. Era uma grande vergonha para eles. Hoje, eu vivo refugiado em outro país por causa do Evangelho. Não vejo minha família há muitos anos. Perdi 2 irmãs e não consigo voltar ao meu país. Tive o passaporte cancelado em Marrocos por ter me convertido. Não posso mais voltar por causa da minha fé. Perdi amigos, emprego, casa, bens materiais, mas ganhei muito mais. Ganhei Jesus Cristo como Salvador da minha vida. O que você pagou por causa de Cristo? Quanto vale Jesus para você? Então esse é o custo do discipulado. É você sofrer nessa terra, porque você abraçou o Evangelho glorioso de Jesus. E uma vez que você abraça o Evangelho glorioso de Jesus, Deus não vai fazer aquilo que você quer. Ele vai fazer aquilo que está na palavra dele. Por isso que ele está virando para as multidões e está falando: esse é o custo para me seguir. É você me amar tanto que talvez a sua mãe vai se voltar contra você. Talvez a sua esposa vai se voltar contra você. Talvez o seu irmão vai se voltar contra você, mas o que vale essas coisas diante da beleza transcendente da pessoa de Jesus? Porque uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Então esse marroquino, de fato, na carne sofreu, porque perdeu 2 irmãs, não conseguiu ir para o enterro, perdeu o passaporte, perdeu o emprego, perdeu os amigos, perdeu um monte de coisa, mas ele encontrou algo muito mais valioso por isso. Ele encontrou um bom tesouro. Amar o Senhor com um certo tipo de amor. Amar o Senhor com todo o nosso coração. Essa é a primeira demanda, um certo tipo de amor. A segunda demanda está no versículo 27, que o Jonas vai dizer que é um certo tipo de sofrimento. Vai dizer o seguinte: e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aqui Jesus, ele está falando sobre carregar a cruz antes mesmo dele carregar a cruz. Antes mesmo dele ir para a cruz. Os estudiosos dizem que o criminoso, naquela época condenado, levaria a sua cruz até o local em que seria crucificado. Em geral, em meio à multidão de escarnecedores. Irmãos, ninguém, em sã consciência, escolheria para si esse destino. Mas Jesus, aquele que conhece todas as coisas, antes mesmo da fundação do mundo, ele está falando: vocês querem me seguir? Vocês precisam abraçar um certo tipo de sofrimento. Vocês precisam tomar a sua cruz todos os dias e me seguir até o fim. Então, nós temos a mania de falar que uma dor de barriga é sofrimento. Sim ou não? A gente tem mania de falar que um desemprego é um sofrimento. Sim ou não? E de fato é um sofrimento, você ficar desempregado. Mas isso não é sofrer pelo Evangelho. Porque o que ele está falando aqui é sobre sofrer pelo nome dele e por causa do Evangelho. Como ele sofreu, como os apóstolos sofreram também. Então ele está falando: querem me seguir? Vocês precisam abraçar a segunda demanda. Vocês precisam abraçar um certo tipo de sofrimento. Irmãos, ano passado,
eu descobri que eu ia ser pai de uma outra menina. No domingo, a gente teve um chá revelação e eu descobri que eu ia ser pai da Elisa. Na segunda-feira, nós fomos na Ultra para fazer o exame de rotina. E quando chegamos lá, nós descobrimos que o coração da nossa filha tinha parado de bater. Isso é doloroso demais. Eu tenho que conviver com esse luto todos os dias da minha vida. Mas ainda assim, Léo, isso não é sofrer por causa do Evangelho. Porque o sofrimento, pelas coisas comuns da vida, como câncer, como desemprego, como a perda de uma criança, como a perda de um ente querido, isso é propício tanto a justo quanto a ímpio. No mundo caído, no mundo pós-queda, nós estamos passíveis disso, de sofrer isso. O que Jesus está falando aqui é sobre sofrer um certo tipo de sofrimento. De sofrer por causa do nome dele. E aqui ele quer que, e Lucas quer que o leitor entenda que seguir a Jesus significa sofrer oposição. Ser fiel a Jesus e ao seu evangelho significa sofrer oposição. Significa sofrer, e muito, na mão de escarnecedores. E no Sermão do Monte, Jesus ele vai falar algo muito poderoso. No capítulo 5. Já estou acabando, gente. Eu vou para o último. Já vou acabar, tá, pessoal? 11 horas. Eu vou acabar 11h20. Vou assim. Estou brincando, vou acabar assim. Então vamos lá. Jesus disse no Sermão do Monte o seguinte, do capítulo 5, 10 ao 12. Ele diz assim: bem-aventurado os perseguidos. Se você tem costume de anotar na Bíblia, dos perseguidos, você bota assim, ó, mártires. Você coloca aí, mártires. Então, bem-aventurados os mártires por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Olha o que ele fala: alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Meus irmãos, Jesus foi perseguido, os profetas foram perseguidos, os apóstolos foram perseguidos, a igreja primitiva foi perseguida. O que te faz pensar que você é diferente desses irmãos? Nós precisamos abraçar um certo tipo de sofrimento. E esse sofrimento tem a ver com pegarmos nossa cruz, morremos para nossa vontade e ser fiel ao Cordeiro de Deus até o fim dos nossos dias. E aqueles que sofrem por causa do Evangelho, Jesus está falando: vocês são bem-aventurados. E tem um irmão, um apóstolo, que ele estava nesse lugar. Ele ouviu o Sermão do Monte. E ele andou tanto com Jesus, que as mensagens dele eram parecidas com as de Jesus. E na carta dele, ele vai repetir algumas coisas que Jesus falou aqui no Sermão do Monte, sobre sofrer por causa do Evangelho. 1 de Pedro. 1 de Pedro 4. 1 de Pedro 4, do 13 ao 16. Versículo 13. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são o quê? Bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Então, Pedro está repetindo aquilo que Jesus falou. Não sofra porque você é um 7-1.
Não sofra porque você é um mentiroso. Não sofra porque você é uma fofoqueira. Não sofra por causa de motivos supérfluos. Sofra por causa do nome glorioso de Jesus. Porque se vocês sofrerem por causa de Jesus, vocês serão bem-aventurados. E, meus irmãos, isso precisa ser tão claro na nossa mente que nós vamos falar como o apóstolo Paulo. O sofrimento do tempo presente, ser perseguido por causa do evangelho, sofrer por causa do nome de Jesus, não se compara com a glória que há de ser revelada em nós. Então, em meio ao sofrimento, a gente experimenta o já e ainda não. Porque no sofrimento terreno aqui dessa vida, nós sofremos, somos caluniados e somos consolados pela pessoa do Espírito. Mas há uma realidade, há uma plenitude nos esperando. E Paulo está falando, isso é maior do que o sofrimento presente. E Maranata, meu irmão, não tem a ver somente com, tá tudo ruim, estou sofrendo, estou desempregado. Maranata tem a ver, eu vou me encontrar com meu Deus, e Ele será tudo em todos, e eu vou gozar para sempre da sua presença, sem nenhum sofrimento, sem luto, sem dor, sem lágrimas. Fique de pé que eu vou encerrar. Então, para seguirmos a Jesus, no primeiro culto do ano, nós precisamos abraçar um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento, e também precisamos abraçar um certo tipo de desapego. No versículo 33, Jesus diz o seguinte: assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Então, para sermos discípulos de Jesus, nós precisamos amá-lo com todo o nosso coração. Nós precisamos sofrer por causa do seu nome e do seu glorioso evangelho. E nós não podemos ser pessoas apegadas às coisas terrenas. Porque tudo aquilo que nós temos, família, bens, dinheiro, carro, trabalho, faculdade, tudo isso que nós temos, só temos por causa da graça e do favor de Jesus sobre cada um de nós. Então nós não podemos ser apegados a essas coisas, porque nós somos peregrinos nessa terra, logo nada pode fascinar os seus olhos. Um mártir é como disse o apóstolo Paulo aos Filipenses, ele considera tudo como esterco por amor a Cristo. Então tudo que temos, família, dinheiro, bens, é esterco diante da beleza e da majestade da pessoa de Jesus. Então nós precisamos ter um certo tipo de desapego. Há muitos na igreja que são apegados à própria vida, que são apegados ao dinheiro, que são apegados a muitas coisas. Mas o Espírito Santo, nessa manhã, quer nos tornar pessoas de uma só coisa. Pessoas que vão amar o Senhor com todo o coração. De pessoas que vão ser cheias, empoderadas para sofrer por causa do Evangelho. E de pessoas que vão segurar tudo como um leve. Pessoas desapegadas. E no meio dessa fala de Jesus, ele vai usar duas parábolas. E para seguir a Jesus, exige de cada um de nós, uma reflexão. E exige de cada um de nós calcular os custos. E aí, nós podemos agir como o tolo, do versículo 28 ao 30, que não calculou o que ele começou a fazer, e ele não concluiu, e por isso zombaram da vida dele. E um tolo também é aquele que ouve as palavras de Jesus e não as pratica. Ele fala isso no Sermão do Monte, que aqueles que ouvem a palavra dele e não as praticam, ele iria considerar como insensato, como um tolo. Ou nós podemos ser como esse rei, um rei sábio, que entendeu que ele não poderia com 10 mil lutar contra outro rei que via com 20 mil. Então o que ele faz? Ele levanta a bandeira branca, ele se rende. Então nós precisamos nos render ao Senhor nessa manhã. Feche seus olhos, nós precisamos render
a nossa vida à pessoa de Jesus. Nós fomos comprados pelo sangue glorioso de Jesus. Nós fomos comprados pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Nós somos mártires, nós somos discípulos. Então nós vamos levantar bandeira branca e dizer: Senhor, eu me rendo a você. Eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão das minhas vontades, eu abro mão dos meus prazeres, eu abro mão de tudo aquilo que me impede de ser um discípulo radical, de ser alguém que vai te amar de todo o coração, de sofrer pelo seu nome. Senhor, eu levanto a bandeira branca e digo que você é Rei e Senhor da minha vida. Meus irmãos, Jesus não é somente o Salvador, Jesus também é Rei, Jesus também é Senhor, e Ele nos comprou, e agora nós somos escravos do seu reino.